Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou iniciar o módulo de condução transiente, tá ok? E vou falar especificamente sobre os sistemas aglomerados. E o que seria isso? Bom, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui essa bola de cobre e a temperatura de todos os pontos da minha bola de cobre são iguais e iguais a 70, beleza? Então eu estou dizendo que em todos os pontos da superfície e em todos os pontos internos, a minha bola ela possui uma temperatura de 70 graus Celsius. Mas eu vou dizer que essa bola ela está imersa em um meio a uma temperatura de T da redondeza maior que a temperatura da bola. Então, como essa temperatura é maior, então o meio vai fornecer calor para a bola. Por exemplo, a bola está num forno, né? Daí, a temperatura da minha bola, ela vai, por exemplo, aumentar de 70 graus Celsius para 71, ou melhor, 72. Então a temperatura aumentou de 70 para 72. Aí você pensa, bom, de tudo que eu aprendi até agora, nós vamos ter a condução de calor, né? Nós vamos ter um gradiente de temperatura no interior da bola devido a essa transferência de calor. Então, a região externa da bola ela vai ter uma temperatura maior que as regiões mais anteriores, devido a esse gradiente, né? Mas não, a nossa análise de sistema aglomerado ela diz o seguinte, que quando a temperatura sair de 70 e for para 72, todos os pontos da bola vão se modificar da mesma maneira. Então, quando eu considero que, sei lá, que o meu corpo ele é um sistema aglomerado perfeito, no caso ideal, ele basicamente ele seria um condutor perfeito, ele seria um isolante perfeito, né? Ele não permitiria haver condução de calor, de maneira que a transmissão de calor em todos os pontos da minha bola seria instantânea. Olha que bonito, né? Um sistema aglomerado perfeito é aquele que tem uma condução de calor infinita, isto é, ele é um isolante perfeito. E se ele é um isolante perfeito, é como se a- é, a- é como se quando eu fornecesse calor para o meu corpo, quando o meu corpo recebesse calor, a comunicação ela fosse transmitida de maneira imediata para todos os pontos. Então, quando a temperatura fosse de 70 para 72, todos os pontos do corpo iriam para uma temperatura de 72 instantaneamente, sem haver um transporte difusivo de calor, né, no interior do meu corpo, que seria a condução, né? Olha que bacana o sistema aglomerado. Então, mas já dá para adiantar, né, que o sistema aglomerado perfeito é algo ideal, porque não existe um isolante perfeito. E nós vamos falar melhor sobre o sistema aglomerado nesse vídeo. Mas o que seria um sistema não aglomerado, né? Que seria o que é mais intuitivo. Por exemplo, colocar um assado no forno. A temperatura da superfície externa do assado vai ser uma temperatura maior que a temperatura das regiões mais centrais, né? Por quê? Porque existe um gradiente de temperatura, existe um transporte difusivo de calor, que nós chamamos de condução de calor. E devido à condução, eu vou ter temperaturas maiores na região externa do que na região interna. Por quê? Porque o calor ele é transportado molécula a molécula e esse mecanismo de transporte ele vai perdendo informação, assim dizendo, e quando vai perdendo, ele vai sendo se dissipado ao longo do caminho, de maneira que quando ele cessa no meio, a temperatura do meio é menor que a temperatura da região mais externa, devido à condução de calor. Então, assim dizendo, o nosso sistema aglomerado ele despreza condução de calor. Ele está dizendo que no regime transiente a temperatura modifica para todos os pontos de maneira instantânea. Mas aí, como eu já falei, né, essa é a lei da condução de Fourier. Então, o fluxo de calor é a condutividade térmica vezes o meu gradiente de temperatura. Não existe um sistema aglomerado perfeito. Então, o que seria dizer que eu posso utilizar uma aproximação de sistema aglomerado? Bom, todas as temperaturas do corpo elas são próximas, isto é, o gradiente de temperatura tende a zero, né? Aí quando o gradiente de temperatura tende a zero, a minha condutividade térmica tende ao infinito, isto é, tende a um isolante perfeito. Então, na verdade, não existe esse nosso isolante perfeito, não existe o nosso sistema aglomerado perfeito. O que nós podemos dizer é, bom,
como a temperatura em todos os pontos desse corpo, elas se modificam em regime transiente de maneira muito parecida, nós podemos utilizar como uma boa aproximação uma análise de sistema aglomerado e considerar que todas as temperaturas estão se modificando praticamente da mesma maneira ao longo do tempo, sem nos preocuparmos com gradientes de temperatura no interior do corpo, né? Beleza? Então isso seria uma aproximação. E quando essa aproximação poderia ser utilizada? Bom, não é o objetivo disso agora, né? Não é o objetivo agora falar sobre isso. Nós teremos vídeos onde nós vamos falar de adimensionais, onde nós podemos utilizar a hipótese de um sistema aglomerado. Agora vamos resolver um probleminha. Vamos imaginar que eu tenho um corpo sólido a uma temperatura inicial Ti, e eu vou pegar esse corpo sólido e eu vou jogar dentro de um líquido a uma temperatura T infinito, de maneira que o meu corpo sólido ele tem uma temperatura maior que o líquido, né? Daí, como o meu corpo sólido ele vai ter uma temperatura maior que o líquido, ele vai estar dissipando energia para o líquido, né? Então ele vai estar perdendo energia. E eu vou dizer, como aproximação, que esse meu corpo ele é considerado um sistema aglomerado. Isto é, todos os pontos desse corpo estão diminuindo sua temperatura da mesma maneira. Por que está diminuindo? Porque ele está perdendo calor. Então, eu não posso utilizar a equação da condução de calor, porque quando eu digo que o meu sistema é aglomerado, eu estou desprezando a condução de calor. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma análise que é um pouco diferente. O que seria isso? Bom, o que eu sei é que, como esse líquido está em movimento, o calor está sendo dissipado por meio de convecção. Então, o calor que está sendo dissipado pelo meu corpo, ele pode ser visto como uma perda de calor por convecção para o líquido, né? Perfeito. Então, já é um primeiro dado que nós podemos ter, que todo o calor que está saindo do meu corpo, ele sai por meio de um mecanismo de convecção, já que nós estamos. Aí eu te pergunto, eu posso igualar aqui uma transferência de calor por condução? Não posso, porque eu estou desprezando a condução. Então, por hora, eu vou dizer simplesmente que o calor que está saindo é por convecção, porque não existe condução, né? Tá, beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um balanço de energia no sólido. Tá. Então, eu vou dizer o quê? Que o calor que entra ou que sai do corpo, o calor que entra ou que sai do corpo é igual à variação de energia no interior do corpo. Então, eu estou dizendo nesse caso que o calor que está saindo é igual à variação da energia no corpo, né? Que no caso é uma quantidade fixa de matéria, eu posso dizer que é o meu sistema. Beleza? Só que nesse caso, o meu sistema ele está ganhando ou está perdendo calor? Ele está perdendo, então eu tenho que adicionar um menos aqui, né? Por quê? É óbvio, o meu sistema está perdendo calor. Então eu adiciono o que é menos, porque essa energia está saindo. Então o meu sistema está perdendo. Daí, a energia que sai, como já foi vista, ela sai por convecção. Então, vamos tacar-lhes a lei de Newton do resfriamento. Então, aqui eu vou ter o meu coeficiente de convecção, aqui eu vou ter a área do meu corpo, né, a área superficial, e aqui eu vou ter T menos T infinito, onde eu sei que T é maior que T infinito. Então, isso daqui é positivo e com menos isso daqui vai ficar negativo, como deve ficar. E a variação de energia do sistema, que vai ser uma variação de entalpia, né? Só que nós estamos trabalhando em regime transiente, então isso pode modificar durante o tempo. Então vai ser MCP, variação de temperatura no tempo. Beleza? Agora eu quero escrever essa minha equação de uma maneira mais palatável. Eu quero trabalhar, né? Eu quero deixar a minha equação diferencial de uma maneira mais fácil de entender. Então eu vou fazer uma definição. Eu vou dizer que θ é, por definição, o meu t menos o meu t infinito, onde esse meu tempo, onde essa minha temperatura, ela pode variar no tempo, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com regime transiente. Então a minha temperatura pode variar no tempo. Tá ok? Aí se eu derivo θ com respeito a t, eu vou verificar que é a mesma coisa que derivar a temperatura com respeito a t, porque a temperatura t infinita é constante. Beleza? Aí eu vou substituir aqui por dθ dt e aqui eu vou substituir por θ. E tá faltando um menos aqui, né? Beleza. Então, né, eu vou substituir o t menos o t infinito por θ e aqui vai ser dθ dt. Eu posso passar isso daqui para lá, né, dividindo. Então eu vou ter que menos θ vai ser dθ dt.
Aí eu vou substituir massa por massa específica por volume, então vai ser ρ CpV sobre HA. Agora eu vou aplicar o meu problema de valor inicial. Até então, nos módulos passados, nós estávamos utilizando condição de contorno, né? Por quê? Porque eram problemas em regime permanente, não existiam variações temporais. Então, a condição de contorno, ela é uma condição espacial. Só que nesse caso de sistema aglomerado, nós não estamos considerando que existem variações espaciais. Portanto, nós não vamos utilizar condições de contorno. Mas estou considerando que existem variações temporais. E quando nós temos variações temporais, nós dizemos que nós temos um problema de valor inicial. Daí eu vou dizer que quando o tempo for zero, ou seja, o meu instante inicial, eu vou dizer que a temperatura vale Ti. E para um tempo qualquer T, a minha temperatura vai ser uma temperatura nesse tempo, beleza? Daí eu vou integrar, né? Então eu vou ter ρCpV sobre HA, aí eu vou integrar de θi até θ dθ sobre θ, né? Que vai ser igual a menos a integral de 0 até t de dt. Aí você deve estar perguntando, pô, o que é isso aqui, né? O que é θi? Bom, θi é o meu ti menos o t infinito, que é a minha condição inicial, né? Então isso aqui é equivalente a dizer que eu estou indo de uma temperatura inicial até uma temperatura final, né? Só que em termos de θ. Tranquilo? Aí, né, integrando eu vou ter ρCpV sobre HA, ln de θi sobre θ igual a t. Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque quando eu multiplicar por menos 1, ele pode subir para o logaritmo para cá, né, e posso inverter. Então, ao invés de ser θi sobre θ, vai ser θ sobre θi. Vou passar o HA multiplicando, isso daqui dividindo, e vou tirar a exponencial dos dois lados. E vou ter isso daqui, que θ sobre θi é igual a exponencial de menos HA sobre ρCpVt. E nós sabemos, né, que θ é t menos t infinito e θi é ti menos t infinito, onde ti é a temperatura inicial, né, do meu corpo sólido. Tá ok? Chegamos então nessa outra equação. Então nós, na verdade, resolvemos, né, a nossa equação diferencial. Beleza? Escrevendo ela em termos de θ. Eu vou chamar isso daqui tudo de B para ficar mais compacta a minha equação. E vou dizer que B é HA sobre ρCpV. Daí eu vou ter que θ sobre θi vai ser t menos t infinito sobre ti menos t infinito, que é igual a exponencial elevado na menos bt. Beleza? Aí observe o seguinte. Se o meu b ele tende ao infinito, isso daqui ele vai tender a zero, né? Se o meu b ele é grande, isso daqui vai tender a zero. E se isso tende a zero, eu vou verificar que a minha temperatura ela vai se aproximar mais rapidamente de t infinito, né? Ela vai se aproximar mais rapidamente. Como assim? Nesse caso, ao invés de ser um resfriamento, né, é um aquecimento. O meio está uma temperatura maior e está fornecendo calor para o nosso corpo. Aí observe que o corpo que possui o maior valor de B é aquele que tem uma curva que permite com que seja atingido, né, a condição, entre aspas, de equilíbrio mais rapidamente. Ou seja, a temperatura, a temperatura do nosso corpo ela vai se aproximar da temperatura do meio de maneira mais rapidamente quanto maior for o valor de B, sacou? Então, é isso. Então, podemos até analisar. Observe que o B ele é diretamente proporcional à área. Isso faz sentido, né? Quanto maior for a área, maior vai ser a taxa de troca de calor por convecção. Logo, mais rápido tende a ser essa troca de calor, né? Essa modificação de temperatura. E observe que o B ele é inversamente proporcional à massa e ao calor específico, né? Porque ρ vezes volume é massa. Então, se o corpo, quanto mais massa tiver o corpo, mais difícil é aquecer ou resfriar. E ainda por cima, quanto maior o calor específico para uma mesma massa, mais difícil ainda vai ser aquecer ou resfriar, né?
Então, nós verificamos que de fato faz todo sentido, né, as variáveis estarem colocadas dessa forma, de tal maneira que quanto maior for o valor de B, mais rápido as modificações de temperatura acontecerão, de tal sorte que a temperatura do corpo vai se aproximar da temperatura do meio de uma maneira mais rápida. Se eu quiser calcular, por exemplo, a quantidade de calor trocado entre o nosso corpo e o meio, bom, lá em condução, né, nós víamos o seguinte, que nós estávamos trabalhando com taxa de troca de calor. E a lei de Fourier diz que a taxa de troca de calor, né, era o K gradiente de temperatura. Na verdade, menos K, né, gradiente de temperatura. E devido a isso, nós tínhamos algumas hipóteses do nosso problema. Regime permanente, geralmente sem geração de calor, em uma única direção. Então, nós teríamos, por exemplo, em coordenadas cartesianas, sei lá, menos k dt dx. Aí eu iria obter uma equação diferencial que me daria a temperatura em função de x, iria derivar. Aí eu ia ter uma expressão para calcular a taxa de troca de calor, né, que seria constante, porque nós estamos trabalhando em um problema com regime permanente e tudo isso mais. Só que nesse nosso problema é um problema em regime transiente. Então o nosso corpo inicialmente ele está em uma temperatura T1 e a partir do momento em que nós começamos a contabilizar a troca de calor, então nós vamos contabilizar uma quantidade de calor trocado entre o nosso corpo e o meio. Então, eu não quero calcular uma taxa de troca, porque não é um problema em regime permanente, é um problema em regime transiente que está indo de rumo ao equilíbrio, né? Então, isso daqui é simplesmente, né, uma variação de entalpia. Só que isso daqui não está em equilíbrio, porque está variando no tempo. Então, em cada instante t, eu vou calcular uma quantidade de calor trocado entre o meu corpo e a vizinhança, que vai ser mcp, aí vai ser a temperatura em um dado instante menos a temperatura inicial. E quando o equilíbrio for atingido, eu vou ter a quantidade máxima de calor trocado entre o sistema e a vizinhança, que vai ser mcp T infinito menos TI, né? Onde T infinito significa que o meu corpo atingiu a temperatura da redondeza. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.